Boa tarde a você que está me ouvindo neste momento. Agora são 16 horas e 2 minutos desse dia 3 de setembro de 2012. Hoje, segunda-feira, estamos entrando no ar com o programa Um Instante com Deus. Estamos ao vivo para esse momento, essa devocional, esse instante com Deus. E eu quero agradecer a você que está me assistindo, eu quero agradecer a você que está orando por este programa, a você que está nos ajudando na divulgação e na oração. Que Deus possa te abençoar ricamente e que Deus possa te recompensar. Sou muito feliz de estar aqui, porque esse é uma estratégia, um canal que Deus nos deu para podermos estar juntos, né? Você aonde você está, no lugar que você está. Porque eu estou aqui na minha sala, no meu gabinete, na minha simplicidade, você está me acompanhando. Talvez a imagem não chegue em tempo real, o som não chegue em tempo real, mas não importa, porque nós não estamos presos a tempo, a situação de visão, de audição, mas nós estamos presos a esse Espírito Santo de Deus que para ele não existe tempo. E é nessa simplicidade que trazemos no ar o programa Um Instante com Deus, sem muito aparatos, sem muita produção de vídeo, som, estúdio, mas crendo que o Evangelho, a oração, a palavra de Deus possa chegar na sua vida com vídeo e áudio 100%. É esse que é o nosso desejo. E nessa tarde, antes de nós orarmos, antes de eu estar orando pela sua vida, trouxe para nós fazermos a devocional o mesmo texto que nós falamos na sexta-feira. Eu tive dando uma olhada na nossa gravação de sexta-feira. Eu acho que devido ao fato de ser uma sexta-feira e final de tarde, o pico, eu acho que o acesso à internet estavam em grande quantidade. E nós tivemos grandes problemas aqui de queda de energia, de queda da internet. Então, talvez ficou um pouco quebrado, não ficou muito legível. E eu gostaria de trazer aqui para os irmãos nessa tarde uma devocional que nos trata uma parte da vida de Jesus, que diz que aconteceu Jesus de aproximar de duas cidades, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras. Jesus envia 2 discípulos e fala para eles: vai uma aldeia que está à fronteira dali, e ao entrardes vocês vão achar um jumentinho que jamais homem algum montou. Chega lá, solte ele e traz. E se alguém perguntar para vocês: por que vocês estão soltando esse jumentinho? Vocês vão responder: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados por Jesus acharam segundo o que Jesus disse. E quando estavam ali, junto dos jumentinhos, soltando o jumentinho, seus donos disseram: por que vocês estão soltando? Eles responderam: porque o Senhor precisa deles. Então trouxeram e, pondo suas vestes sobre ele, sobre o jumentinho, ajudaram Jesus a montar nesse jumentinho. Indo ele, estendiam no caminho suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando em Jerusalém, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, Jerusalém, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas está agora isto oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não te deixarão em ti pedra sobre pedra,
que não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Queridos, que situação, né, de mescla de emoções de Jesus ali. Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. As multidões tinham ido celebrar a Páscoa e eles viam Jesus como o Messias vencedor. E aí eles festejavam, agitando ramos freneticamente e colocando-os na estrada, na passagem do jumentinho a qual Jesus estava montado. E ali ouve-se, eu creio que muitos ali cantavam aquele Salmo 118, porque eu creio que era o melhor que eles poderiam oferecer. Esse Salmo 118, ele fora composto para ser cantado pelo povo em suas procissões solenes, no caminho para o templo. E o povo, nesse evento, também lembrava-se de Simão Macabeu, que foi aquele que purificou o templo em Jerusalém em 163 a.C., depois de derrotar os invasores sírios, comandados por Antíoco Epifânio. E ele tinha feito uma entrada também triunfal em Jerusalém. E agora eu pergunto, será que eles pensavam que seria Jesus um novo Simão? Será que Jesus expulsaria os romanos da Palestina, assim como Antíoco Epifânio expulsou os invasores sírios? A frustração desse povo era misturada com o louvor genuíno e com a maravilha por Jesus haver ressuscitado Lázaro dos mortos. E eles clamavam, Hosana nas alturas. Eu creio que eles pensavam, nossa, realmente chegou o Messias com tantos poderes sobrenaturais, ele vai destruir todos os nossos inimigos, com tantos milagres, com tantos poderes esplêndidos. Jesus vai esmagar tudo, Jesus vai trazer ordem, Jesus vai fazer acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E foi por esse motivo que quando Jesus percebeu isso no coração desse povo, a intenção deles em ter alguma coisa de Jesus e não em amar aquilo que Jesus veio fazer e aquilo que Jesus é. Então não é de admirar que Jesus tenha chorado quando entrou na cidade e contemplado o coração daquele povo, porque o povo ele tinha a ideia errada do Messias. Será que não tinha ouvido, eu pergunto, tudo o que Jesus dissera acerca do que ele tinha vindo fazer? Eles diziam, salve agora, como diz Salmo 118. Sim, ele salvaria, eu creio, mas o sentido de salvação é muito diferente, porque é infinito. O povo o compreendeu mal, porque nada tinha ouvido dos seus sermões. Os dirigentes de Israel tramavam sua morte enquanto essa passeata passavam, porque haviam ouvido bem demais a respeito de Jesus. Quando nós passamos a identificar com o que ia no interior de Jesus, à medida que ele cavalgava naquele desfile, observando a multidão, os motivos eram mistos. Aquilo que acontecia no coração de Jesus, as expectativas, Jesus via as expectativas naqueles corações, o ódio. Nós podemos compreender porque o choro de Jesus, os seus soluços, quando ele entrou na cidade, ele diz aqui, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Mas lembre-se de quem Jesus era naquele tempo, meus irmãos, e vamos lembrar do que Jesus é nos dias de hoje. Ele não é outro senão Deus conosco, Deus Emanuel. Naqueles dias foi Deus que chorou através de Jesus. O que ele disse entre soluços nos revela os motivos de suas lágrimas. O povo não conhecia as coisas que pertenciam à sua verdadeira paz. Estavam perdendo a época da visitação de Deus. E é o que nós vemos nos dias de hoje. É o que nós contemplamos nos dias de hoje. As pessoas buscando a Jesus, estendendo os panos para Jesus passar. Hosana, vem Senhor, mas os desejos são completamente diferentes daquilo que Jesus nos ensinou.
E Jesus está chorando, e eu pergunto para você, se você fazer uma análise, uma autoanálise, o que você pode entender por que sua vida tem produzido que faz Jesus chorar? O que minha vida tem produzido que pode fazer o Senhor Jesus chorar? Quando Jesus olha no meu coração, será que eu tenho buscado Jesus só por causa dos milagres? Quando eu tenho ido diante de Jesus, eu vou acreditar que ele é só por causa que Ele pode me livrar dos meus inimigos e dos meus opressores? Quando eu vou buscar Jesus, eu acredito que Ele pode me salvar da situação, somente me salvar da situação a qual eu estou encrencado? E Jesus olha as nossas orações, e Jesus olha as nossas petições, e Jesus olha a nossa vida e chora. Chora porque muitas vezes nós não temos compreendido o Evangelho, nós temos trocado o Evangelho, nós temos trocado as boas novas, nós temos trocado a salvação, porque nós não temos conseguido compreender o verdadeiro sentido a qual quem é Jesus e qual é o valor da sua existência e qual foi o valor da sua visitação aqui na terra. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, o Verbo é Deus, o Verbo estava com Deus desde o princípio, Jesus é sempre. E Jesus, através de Jesus, o pecado do homem separou-nos de Deus. Adão pecou e nos separou de Deus, nos alienou da presença de Deus e nos amaldiçoou pelo nosso pecado e pela nossa desobediência. Mas Deus envia seu Filho Jesus e se reconcilia conosco, não com o mundo, se reconcilia com o mundo, mas o mundo que ele diz somos nós, não esse mundo a qual já está condenado, julgado e condenado. E esse mundo a qual Jesus reconciliou, a qual Deus se reconciliou com o mundo, através dos olhos de Jesus, Deus penetra o coração humano e vê somente interesse egoísta, e vê somente aquelas amizades superficiais e rasas, e vê um povo querendo apenas usufruir de um poder a qual veio apenas para ajudar. Certa vez Jesus multiplicando pães, o povo seguia Jesus por causa dos milagres, 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 milagres. Aí teve um dia que Jesus, hoje não tem pão, hoje não tem milagre. E Jesus começa a pregar, e Jesus começa a falar, e chega a dizer o ponto que a minha comida, o que me alimenta, o que me dá vida, o que me dá energia, o que me mantém vivo é fazer a vontade de meu Pai e realizar as obras daquele que me enviou. Esta que era a comida de Jesus. Aí cada um vai embora, né? Quando chama o ser humano para essa relação de amor e de cumplicidade, de sinceridade, muitas vezes aqueles interesseiros começam a ir embora. E Jesus vira para os seus apóstolos e diz: vocês também não querem ir? Aproveita aí a carona com esse povo aí. Pedro disse: Senhor, para onde iremos? O que fazer? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Os apóstolos compreenderam esta visitação oportuna de Jesus. E foi um período a qual o governo grego, o período helenístico, estava completamente tomando conta de todas as nações. Foi o momento mais propício. Os apóstolos começaram a entender esse significado, aquilo, recebendo esses oráculos, recebendo essa essência de Jesus. E nós cremos que, através desses apóstolos, os verdadeiros apóstolos, aos quais Jesus os designou para compreender, porque nem outra pessoa compreendia os evangelhos como os apóstolos. Jesus falava em parábolas, mas chamava os apóstolos à parte e explicavam aquelas parábolas. E Jesus ministrou o Espírito Santo primeiramente nos apóstolos, depois em todos, porque eles começaram a compreender a visitação. E hoje, às vezes, a nossa cidade, o nosso ser, a nossa vida está em ruínas, não está pedra sobre pedras. O que tem sido gerado dentro de nós tem sido tirado, tem sido arrebatado,
porque nós não compreendemos o significado dessa visitação de Jesus na terra. É a mesma visitação a qual ele clama e ele chora para que esteja no nosso coração todo dia. Jesus quer nos visitar todo dia. O milagre de Jesus é a compreensão em nossas vidas do significado dessa comunhão que temos com Deus através de Cristo Jesus. É esse que é o significado dessa visitação. E quando eu compreendo isso, me instala a paz no meu coração. E Jesus disse: eu vim para vos dar paz, e não vos dou a paz como o mundo dá, porque muitas vezes o que nós queremos é que esse povo estava querendo, uma paz promovida em meio a guerras, em destruição do próximo, do ser humano, esmagando os seus inimigos. O Jesus vem e fala: orai pelos seus inimigos, abençoai os seus inimigos, ora, abençoa os que vos perseguem. Nós temos um conceito de felicidade muito estranho, muito egoísta. E é isso que esse povo estava engessado. Ah, glória a Deus, hosana nas alturas, agora chegou o justiceiro. Eles não entenderam que a justiça é a justificação em fé em Cristo Jesus, a qual é o Cordeiro Santo, aquilo que João Batista diz: eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como Jesus é filho de Deus, ele diz em João capítulo 1, versículo 12 e 13, diz: mas a todos quanto o receberam, Jesus deu-lhes o poder também de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. E a gente acha que as situações adversas nos descredencia. Nós somos filhos de Deus, esses que creem no poder do seu nome, que creem em Jesus, que creem nesse poder da visitação. Porque você que está me assistindo, sem fanatismo e sem querer ser o dono da verdade, eu digo: para onde eu e você temos para correr? Se só o Senhor Jesus, o verbo vivo que desceu dos céus, é que tem palavras de vida, e vida em abundância, e vida é eterna. E às vezes a minha vida tem produzido sentimentos aparentemente egoístas, mas aparentemente bons, mas movido pela inveja, pela ganância, pelo egoísmo, como promessa. A gente fala: eu exijo de Deus a minha promessa, a promessa já está cumprida na minha vida. Quando eu obedeço a palavra de Deus, são consequências. Quando ouço canções dizendo: o melhor de Deus ainda está por vir, é porque não conheceu o fundamento, o propósito da visitação de Deus. O melhor de Deus já veio. Basta eu crer e aceitar, pois todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus porque eu recebi de corpo e de alma essa visitação de Jesus, não naqueles tempos, mas hoje. E é isso que me move, é isso que me traz paz. Que o homem pode nos fazer, diz o Senhor Deus. O homem apenas pode destruir a nossa carne, o nosso corpo físico. Mas Deus pode fazer muito além disso. Portanto, nós devemos permanecer fiéis ao Senhor e entender e termos essa compaixão de que quando o Senhor Jesus olhar para nós, Ele não chore, mas Ele olhe para nós e diga: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no meu reino e tome posse de tudo aquilo que preparei para você antes da fundação do mundo. É esse que é o propósito da visitação de Jesus. É isso que é luz. É isso que é direção.
É isso que dá paz. Quando a gente caminha com os olhos aqui nesse mundo, mas o nosso coração na eternidade. Busque a Deus, não pelos milagres, não por bênçãos. Busque pelo que Ele é e pelo que Ele fez por amor, e o resto te será acrescentado. Eu queria orar por você nessa tarde. Jesus chorou entrando em Jerusalém, porque ao contemplar o coração daquele povo, pôde perceber que não havia amor por ele. E será que, mesmo depois de tudo que nós sabemos que Jesus fez por nós, ainda há alguma dúvida? Ainda há algum sentimento egoísta da minha parte? O que tem feito Jesus chorar ao contemplar a sua vida? Diga para Ele: olha, Senhor, os teus olhos podem me ver da forma com que eu sou, mas se houver algum defeito em mim, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça, por esses caminhos eternos, a quais todos, muitos são chamados, mas poucos optam por andar por ele. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque não compreendem o Evangelho. Querem procurar Jesus somente para comer o pão, pão. Mas quando Jesus se coloca: eu sou o pão vivo que desceu do céu, a gente quer ir embora, porque a mensagem do Evangelho não consegue entrar em nós. E a semente cai num coração de dura cerviz, para a qual a única coisa que tem a fazer é clamar ao Senhor e observar as lágrimas do Senhor olhando a dura cerviz do meu coração. Mas a minha oração nessa tarde é para que possamos entender o significado de quando Jesus diz: por ti mesmo ainda hoje se conheceras o que é devido à paz. Muitos de nós estamos em caminhos pedregosos, em lutas, em guerras, por deixarmos de passar a oportunidade da visitação de Jesus. E Jesus está passando agora, neste momento, independente de tempo e espaço, se o programa é ao vivo, se ele vai ficar gravado, o momento a qual a pessoa assistir esse programa se chama-se para agora. Tudo de Jesus chama-se para agora. Não existe tempo e espaço. Não existe altura, não existe profundidade. Não existe luz, não existe trevas. Não existe principados, não existe potestade. Porque nada pode separar você e eu do amor de Jesus. O momento de Deus é para agora. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos ao Teu poder e ao sobrenatural do Teu Evangelho e da Tua visitação. Visita-nos agora e traga-nos o entendimento daquilo que o Senhor é em nós, aquilo verdadeiramente que o Senhor é, e o Seu amor, e o propósito da Sua salvação, e o propósito da boa notícia. Muitos têm distorcido o Teu Evangelho, a boa notícia, que é o Seu nascimento, que é a Sua vida, que é a Sua morte, que é a Sua ressurreição. Muitos têm usado desse Evangelho para benefício próprio, para ficarem ricos, para ficarem bens, para adquirirem poder. Mas o Senhor disse que aquele que quer ser o maior entre todos que sirva, isso foi esquecido. Mas como servo do Senhor, ó Pai, eu rogo a Ti, em nome de Jesus, ó Pai, tenha misericórdia de nós, assim como Moisés intercedeu por aquele povo idólatra, ó Deus, que abominou a Sua presença, que desprezou a Sua presença. Nós rogamos ao Senhor: tenha misericórdia do Teu povo, ó Deus, e não nos entregue, ó Deus, à impiedade, ó Deus, não nos entregue, ó Deus, à destruição. Ainda há tempo, ó Pai, porque o Senhor Jesus está passando, e nós queremos dizer: hosana ao Rei, hosana nas alturas, porque
entendemos o seu significado em amor em nós, o significado que existe em fazer a tua vontade, e não bajularmos o Senhor, e não barganharmos o nosso louvor por uma bênção, nada disso. Que tudo em nós brote de um coração sincero e sem barganha, sabendo que todas as coisas provêm de Ti, ó Pai, e não há como enganar o Senhor. Pelo contrário, aquilo que nós semearmos, colheremos, porque de Deus ninguém zomba. E que a paz do Senhor possa permear e inundar o nosso coração nessa tarde. Que nós possamos olhar, Deus, tirar os olhos deste mundo e olhar para a eternidade e entender o propósito, ó Deus, da oportunidade da sua visitação, crendo que um dia nós estaremos de volta com o Senhor Jesus, para vir nos buscar e nos levar para onde Ele está. Que esse seja o motivo da nossa alegria. Consolai o meu povo com essas palavras, diz o Senhor, alegrai-vos na esperança da vossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido, por mais essa oportunidade, por mais essa tarde nós estarmos juntos, participando dessa devocional. Eu espero que Deus tenha te abençoado. E amanhã, se o Deus eterno permitir, nós estaremos de volta às 16 horas ao vivo com o programa Um Instante com Deus, para passarmos esse momento com Ele. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenhas misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, trazendo a compreensão da visitação de Deus nessa tarde sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ótimo final de tarde, uma ótima noite a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.